18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? A partir de agora até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas pra você, hein? Hoje é quarta-feira, 27 de janeiro, ano é 2021. E eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação, Ari Guedes ali na técnica, na operação, Wellington Trovão lá no aplicativo Mano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil, hein? Mais uma edição do programa 18 horas, juntos com você até às 7 da noite, aí, Karime? E aí, estamos sim, Carlão. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Boa noite pra galera do Mano. Estamos aqui ao vivo e em cores pra você que tem o aplicativo Mano. E daqui a pouquinho o programa todo vai estar lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Estamos também nas redes sociais, 18 Horas News. Dá um alô pra gente lá também. Um alô para os nossos repórteres, os nossos jornalistas, enfim, a equipe de produção do 18 Horas. Uma boa noite a todos, pessoal da Mix, vamos juntos, hein? Karime, olha essa aqui, olha só, o Ministério Público do Amazonas pediu a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da secretária municipal de saúde, a Chádia Frassi, no processo aí que apura os casos em que houve privilégios para altos servidores do alto escalão aí da Prefeitura de Manaus, que furaram a fila na vacinação, que é o grande assunto do momento aí, furaram a fila na vacina contra a Covid-19, Karime. Pedido de prisão. Exato, e a representação do Ministério Público pediu a prisão preventiva acumulada com pedido de afastamento de cargo público e medidas de busca e apreensão contra Davi Almeida, Chádia Frassi, Luiz Cláudio de Lima Cruz, Djalma Pinheiro Pessoa Coelho, Esteniolanda Alves, Cledson Rufino Ferreira, Sebastião da Silva Reis, Bento Martins de Souza, Jane Soares Pereira, Tamires Kutma de Albuquerque. Também estão aí na lista, Karime Leão, do pedido de afastamento a Gabriele Kirklins, a Isabelle Kirklins, a Ilcilene de Paula da Silva, o Carlos Augusto do Couto Vale, Bonfim Borborema, Fernanda Alves Bueno de Oliveira, Manuel Charlete Pereira da Júnior, Davi Louis de Oliveira, Dallas Dias, Gabriela Pereira de Aguiar, Tatiana Mota Lote, o Alessandro Silva Pontes, a Carla Angelina Lima Ribeiro Frota e Jane Mara Silva de Moraes de Oliveira, todos que tomaram a vacina sem serem do grupo de prioridades, segundo apurou o Ministério Público. E o Ministério Público alega que há materialidade contra as duas autoridades e cita o artigo 312 do Código Penal, que diz o seguinte, abre aspas, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, fecha aspas. Olha aí, Karime, o desembargador José Milton Saraiva dos Santos, plantonista, declarou a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação e, em consequência, declinou a competência para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e determinou a remessa do processo em caráter de urgência. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal do Amazonas publicou nota na tarde desta quarta-feira protestando contra a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, José Hamilton Saraiva dos Santos, que declarou a incompetência da Justiça Estadual para que declinou a competência para o Tribunal Regional Federal para julgar o pedido de prisão do prefeito de Manaus na ação que denuncia os casos de fura-fila da vacina Covid-19. A reportagem completa você confere no 18horas.com.br. E o prefeito Davi Almeida se disse profundamente indignado e classificou como ilegal e arbitrária a ação de membros do Grupo de Atuação e Combate ao
crime organizado do Ministério Público do Amazonas, que pediu a prisão dele e dos que furaram a fila de vacinação contra a Covid-19. Em nota distribuída agora, Davi Almeida anunciou que vai ingressar com as medidas cabíveis contra os responsáveis. Só nos resta agora aguardar, né, Karime Leão e ouvintes em 100,7 para ver aí mais um capítulo, né, dessa história aí dos fura-filas, né, na vacina de Covid-19. Realmente bastante complicado essa situação para o prefeito de Manaus e para a sua equipe. Agora são 6h06. A partir de agora você confere as principais notícias do dia dessa quarta-feira e nós vamos juntos com você até às 7 da noite com mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e hoje, quarta-feira, 27 de janeiro, municípios do interior, como Parintins, Maués e Iranduba, começaram a vacinar seus idosos. Enquanto isso, em Manaus, a previsão é de que a vacinação comece somente na sexta-feira agora, no dia 29. Esse é mais um capítulo da incompetência e das atrapalhadas da Prefeitura de Manaus com o programa de vacinação contra a Covid-19. Pois é, e só hoje a Prefeitura divulgou o plano de vacinação exigido pela Justiça Federal, mas até agora a juíza Jais Afrache não autorizou a entrega das vacinas para a Prefeitura de Manaus, alegando falta de transparência e falhas nas listas aí de quem já foi vacinado pelo município. E por conta desse impasse, os idosos de Manaus permanecem sem serem imunizados, como explica a repórter Odiné Araújo. A vacinação de idosos em Manaus, a exemplo dos trabalhadores da saúde, tem sido uma confusão só. Primeiro, o prefeito Davi Almeida anunciou o início da vacinação para ontem, entre outros lugares, no Sambódromo. Aí diversos idosos foram ao local, mas descobriram que apenas os que vivem em asilos estavam recebendo a dose. A vacinação hoje continua com idosos da Casa São Vicente de Paulo, Fraternidade dos Amigos e Irmãos de Caridade, além do abrigo Moacir Alves, que estão recebendo a Coronavac. Em entrevista a uma emissora de rádio, a secretária de saúde do município, Chade Afrache, disse que as doses começariam a ser aplicadas entre amanhã e sexta-feira. Segundo ela, as doses da vacina AstraZeneca já estão liberadas. Até ontem elas estavam numa situação de judicializadas. Nós queremos agradecer à Justiça Federal. A doutora Jaisa deu um despacho onde foi liberada a vacina. Como o despacho foi dado ontem, nós hoje iremos até o PNI estadual, que é onde estão armazenadas as vacinas, faremos uma conferência rigorosa da quantidade das vacinas, conferência de nota fiscal, e assim nós levaremos lá para o PNI da Prefeitura, o municipal, onde será distribuído. O prazo que nós demos foi que, a partir do momento que as vacinas estivessem liberadas, um prazo de 48 a 72 horas para começar o processo. Mais tarde, em uma live, a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Manaus, Marinélia Ferreira, disse que a vacinação dos idosos não asilados depende da liberação das doses das vacinas de Oxford, retidas a mando da Justiça Federal por falta de transparência no plano de vacinação. A Justiça exigiu que a Prefeitura apresentasse um novo plano de imunização. Esse plano foi enviado ontem. A nossa vacinação, ela está restrita, ou seja, ela está condicionada ao recebimento das doses de vacina, e no momento nosso plano já foi enviado e foi feita uma petição para a questão da Justiça. Estamos aguardando essa liberação. Após a liberação, vamos iniciar a nossa campanha para esse público acima dos idosos. Das mais de 132 mil doses das vacinas de Oxford, Manaus ficou com 74.140. Para os idosos, serão 50.398 doses, que serão aplicadas 2 vezes no intervalo de 8 a 12 semanas. Segundo o plano da Prefeitura de Manaus, entre os idosos que não estão nos asilos, os primeiros a receberem a dose serão os com idade a partir de 80 anos. Na segunda semana, serão os de 79 a 75 anos. E na terceira semana, os de 74 a 70 anos. Pelos cálculos da Prefeitura, as doses vão cobrir 100% dos idosos com idades de 80 anos para cima e também os de 75 anos. Para receber as doses, vai ser preciso fazer um cadastro em um site que ainda vai ser disponibilizado, indicando o nome e o CPF do idoso. A
As vacinas serão aplicadas no sistema drive-thru, no pátio do Detran, na Zona Norte, no Sambódromo, no Shopping Felipe Dal, no estacionamento da Universidade Unip e no Clube do Trabalhador, no SESI da Zona Leste. Também serão montados pontos fixos ainda não divulgados. Idosos acamados vão ser vacinados em casa. Os demais serão atendidos conforme o mês de seu nascimento. Por exemplo, na segunda-feira serão vacinados os nascidos em janeiro e fevereiro. Na terça, os nascidos em março e abril. Quarta, os que fazem aniversário em maio e junho. Quinta, os de julho e agosto. Sexta-feira, os de setembro e outubro. E no sábado, os nascidos em novembro e dezembro. Segundo a Secretaria de Saúde do município, quase 70% dos mortos na pandemia são idosos. Odneia Araújo para o 18 horas. Enquanto isso, segundo os números do aplicativo Vacinômetro, até o início da tarde de hoje, apenas 7.544 pessoas haviam sido vacinadas aqui em Manaus, sendo que 7.210 profissionais de saúde, 230 indígenas aldeados e apenas 113 pessoas com 60 anos ou mais na Fundação Dr. Thomas, ou seja, é um número muito insignificante diante de uma população com mais de 2 milhões de habitantes. Karime, e o caso aí dos fura-filas aqui em Manaus já está sendo inclusive investigado pelo Ministério Público do Amazonas, que trabalha com a hipótese de desvio de vacinas e de peculato, subtração ou desvio de dinheiro público. A repórter Nathalie Moraes conversou com o promotor Armando Gurgel Maia, que é um dos responsáveis pela investigação. Carlão, e ele revelou que a principal linha de investigação do Ministério Público indica omissão dolosa, que é uma omissão intencional por parte das autoridades públicas. Vamos conferir o que disse o promotor. A atuação do Ministério Público do Estado junto dos poderes públicos nesta pandemia está sendo feita pelo Grupo de Trabalho e Enfrentamento à Covid-19, que reúne pelo menos 12 promotores de justiça. O promotor Armando Gurgel Maia, do Ministério Público Estadual, respondeu às nossas perguntas. Promotor, o aparecimento dos casos de mortes por falta de oxigênio e desvio de vacinas para quem não era do grupo prioritário fez entrar em cena o braço do Ministério Público, que reúne o serviço de inteligência, e, por consequência, esses casos passaram a ter um lado criminal? O Ministério Público do Estado do Amazonas está atuando em diversas frentes no combate a essa questão, além do grupo de trabalho que nós temos de promotores dedicados à questão da saúde, e, enfim, também uma análise de forma coletiva do direito à saúde, do direito à vida mesmo, e também própria questão do consumidor. Nós temos também a atuação na parte criminal. E dentro dessa parte criminal também o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado alerta a possibilidade de envolvimento de várias pessoas na conflagração dessa questão do desvio na prioridade da fila de vacinação. Também já atua prontamente para apurar os fatos caso venha a ser observada aí alguma atuação macro, assim, participação de várias pessoas nessa situação. Então é possível que a gente aí tenha a responsabilização em várias frentes, né, do direito, seja administrativa, seja civil, seja também na questão criminal. O Ministério Público será incansável na determinação da responsabilidade dessas pessoas, sejam elas agentes públicos ou particulares que estejam se beneficiando disso, podendo aí haver a prática de diversos crimes, como peculato no desvio dessas vacinas pelos servidores públicos, e aqueles que estão se beneficiando desse desvio por parte do servidor público também aderem a essa figura, conforme o Código Penal prevê também pelo seu artigo 30 também, né? Então nós temos a investigação a respeito desse tema e estamos evoluindo cada vez mais e devemos tomar, sim, providências para aqueles que são responsáveis venham a sofrer as penas, as sanções cabíveis previstas na lei. Promotor, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público tem usado de quais recursos para apurar quem são os fura-filas? O Ministério Público está apurando esses casos com todos os recursos possíveis que nós temos à disposição, checando informações a partir de bancos de dados públicos, fontes abertas e fechadas, para que a gente possa ter uma avaliação de se as pessoas que estão sendo apontadas como
fura-fila, que estejam pulando a fila de prioridades, estão realmente dentro dessas condições ou não. Há toda a possibilidade, através de bancos de dados públicos, nós avaliarmos isso. Então, é um trabalho um pouco demorado, até pela quantidade de pessoas que estão sendo denunciadas praticando esse tipo de conduta. E nós temos que também avaliar não só se elas cometeram esse tipo de conduta, mas de que forma isso foi conseguido, na medida em que a custódia e a administração dessas vacinas é por parte de servidores públicos. Então, nós temos que avaliar o envolvimento, inclusive, de autoridades no desvio dessas vacinas. Tendo em vista que isso aí é importante que seja repercutido para a sociedade e assim seja percebido nas coisas, que é óbvio que a administração dessas vacinas, é óbvio que o destino dessas vacinas é uma questão que está na primeira ordem do dia, na pauta de todos nós. Nossas vidas dependem dessas vacinas, da imunização e de outros procedimentos que vão nos livrar dessa pandemia. Então, é também de uma cristalina percepção que qualquer administrador público que esteja na condição, qualquer autoridade, qualquer servidor público que esteja na condição de tomar providência a respeito de uma planificação e da administração dessas vacinas, sabe que tem que fazer isso. Salvo algum problema de saúde sério, mental, que não possa perceber isso. Então, é óbvio que planejamento e execução, todo mundo sabe que deveria acontecer com transparência. Então, a não realização disso não pode ser admitido como um descuido. Promotor Armando Gurgel, então nós estaríamos diante de uma omissão dolosa por parte do governo do estado e da prefeitura de Manaus? Não pode ser visto como descuido. É uma atuação que, com certeza, parte de uma atitude dolosa, só pode ser dolosa. E se sabe que as consequências disso é a impossibilidade de se saber o que realmente vem sendo feito com essas vacinas, o acobertamento do destino dessas vacinas. E a quem isso interessa? A quem eventualmente possa estar querendo desviar essas vacinas. É um raciocínio que tem que ser também investigado, uma possibilidade, uma das hipóteses de investigação. Aqueles que tinham a responsabilidade de tomar conta disso e não fizeram, é inadmissível que isso tenha sido feito por incompetência, a não ser que admitam publicamente tal nível extraordinário de incompetência, que também gera sanções, pelo menos na área da improbidade administrativa, de uma tal forma, de uma envergadura tão grande, que a sanção só pode ser a perda do cargo público ocupado. Quando comparada ao primeiro pico do novo coronavírus, no primeiro semestre de 2020, a média móvel de mortes no Amazonas dobrou nesta terça-feira. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o estado registrou recorde na média móvel em toda a pandemia nesta terça-feira, com 139 óbitos. O número leva em conta a comparação dos últimos 7 dias, no comparado semana a semana. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E precisamos sim investigar essas denúncias, investigar esses desvios de vacina, para que tudo seja esclarecido, para que tudo seja resolvido e a população tenha sim essa satisfação. Afinal de contas, continuamos com os profissionais que estão trabalhando na linha de frente contra a Covid-19, profissionais de saúde que ainda não foram vacinados, que são da prioridade, são do primeiro grupo prioritário para a vacinação. Então, eles precisam ser imunizados e toda essa questão precisa sim ser esclarecida. 6h19, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha a fila, hein? A fila por leito hospitalar continua crescendo mesmo com mais de 300 transferências aí de pacientes de Covid-19 para outros estados e também a abertura de novas vagas nas unidades de saúde. E de acordo com os dados oficiais divulgados ontem de noite pelo governo do Amazonas, 566 pacientes estavam à espera de um leito hospitalar e 89 deles precisavam de uma UTI. A repórter Odiné Araújo tem mais informações sobre o colapso no sistema de saúde. Vamos conferir.
colapso na saúde do Amazonas começou no dia 6 de janeiro. Foi quando, pela primeira vez, o Estado informou no relatório diário que já não havia mais leitos em hospitais e uma fila de espera começou a se formar. Pacientes também passaram a ter atendimento restrito pela falta de vagas internados em UPAs, SPAs, salas rosas e vermelhas dos prontos-socorros e até em unidades básicas de saúde. Sem vagas, outros começaram a improvisar tratamento em casa, revelando aquelas filas quilométricas em frente às pequenas empresas que vendem oxigênio hospitalar. Desde que o Estado passou a perceber um novo aumento de casos da doença em novembro, o governo do Amazonas ampliou em 155% o número de leitos exclusivos para a Covid-19, saindo de 457 para 1.166 leitos na rede pública. O governo do Estado tem previsão de abrir mais 400 leitos em unidades da rede e, para isso, tenta ampliar a oferta de oxigênio e de recursos humanos. Somente nessa semana, 80 leitos foram disponibilizados na enfermaria de campanha do Hospital Delfim Aziz e no Hospital Newton Lins, conforme o governador Wilson Lima. Inicialmente, a unidade vai começar funcionando com atendimento a 30 desses pacientes que são moderados e leves, e aí a gente vai aumentando essa nossa estrutura à medida em que a gente vai deslocando para cá profissionais da área de saúde, como médicos e enfermeiros, colocando essa estrutura em funcionamento para desafogar as unidades que nesse momento estão com uma superlotação. Quarta-feira, o hospital de campanha, que está no estacionamento do Hospital Delfim Aziz, começa a funcionar e lá ele receberá 50 pacientes. Lá tem 2 mini usinas de produção de oxigênio e a estrutura foi montada pelo Exército e complementada com o Hospital Delfim Aziz. Então acaba sendo uma extensão do Delfim Aziz. No primeiro pico da Covid-19, em maio, apenas um dia o número passou de 150 internações. Foi no dia 5, quando 168 pacientes foram hospitalizados. Esse mês já chegou a mais de 200 internações em um só dia. A Secretaria de Saúde do Estado afirma que a lista de espera por leitos tinha 566 pacientes até ontem. Para tentar desafogar o sistema e liberar leitos para essas pessoas, os governos federal e estadual já transferiram para outros estados para tratar casos da doença até a madrugada de segunda-feira 302 pacientes. E a previsão, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é remover no total 1.500 pacientes com Covid para outros estados. O número é 6 vezes maior do que o objetivo inicial, que era transferir 235 pessoas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 23 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Você confere até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas, principais notícias do dia para você. E nós vamos abrir agora a playlist do 18 horas e na primeira música da playlist de hoje nós vamos conferir o recado que o cantor Marcelo Falcão mandou em live ao governo Wilson Lima por conta aí da crise na saúde instaurada, estabelecida aqui no Amazonas. É isso aí, Carlão. Vamos abrir a playlist de hoje com o Marcelo Falcão. Vamos de Ladrões. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 28 minutos em Manaus, a primeira da playlist do 18 horas em a faixa Ladrões de Marcelo Falcão, que está inclusive na playlist do 18 horas aí todos os dias, para que o Amazonas aí resolva essa crise. A música retrata exatamente a situação que estamos vivendo agora nas mãos aí de ladrões. São 6 horas e 29 minutos. Boa noite. E a juíza Jaisa Frache determinou hoje que sejam liberadas a distribuição da vacina de Oxford contra a Covid-19 em Manaus, após ter recebido das secretarias municipal e estadual de saúde informações a respeito do plano de imunização na capital. Ontem a juíza havia suspendido a distribuição da vacina. De acordo com ela, foi para evitar que pessoas que não pertencem ao grupo prioritário recebam dose da vacina. Em sua decisão, a juíza aponta a necessidade de que os atos de vacinação estejam acompanhados de dados cadastrais, entre eles o CPF, além do nome e idade. Para evitar fraude, a decisão inclui a verificação por foto da carteira de identidade ou de algum documento pessoal. Agora 6 horas e 30 minutos, boa noite.
18 horas. Olha, o Amazonas se torna o estado com a maior taxa de mortes por Covid-19 no Brasil, segundo o monitoramento da Fiocruz. Os pesquisadores confirmam que a nova variante amazônica, batizada de P1, está presente em 90% dos novos casos registrados nesta segunda onda da doença aqui no estado. Pois é, Carlão, infelizmente é isso mesmo. Mas os pesquisadores dizem que ainda não é possível confirmar se de fato essa variante é mais transmissível e mais letal. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O Amazonas é atualmente o estado com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil. São 176,44 óbitos a cada 100 mil habitantes, ultrapassando o Rio de Janeiro, que até dezembro era o estado que tinha o maior nível de mortalidade no país pelo coronavírus. Para se ter uma ideia, atualmente o estado do Rio de Janeiro registra 167 óbitos a cada 100 mil habitantes. Na sequência aparecem Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso e Roraima. Os dados são do Monitora Covid-19 da Fiocruz. A plataforma apresenta uma estimativa da situação da pandemia no Brasil, baseada no número de casos e mortes notificadas da doença. O Amazonas também registra a mais alta taxa de transmissão da Covid no país, que atualmente está em 1,26, o que significa que cada 100 pessoas com o vírus infectam outras 126 pessoas no estado. A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde. Esta semana, pesquisadores da Fiocruz Amazônia divulgaram uma nota técnica destacando a importância da vacinação, especialmente para os grupos de risco, mas alertando que estratégias de prevenção devem ser mantidas no estado e em suas fronteiras diante da ativa circulação viral. O pesquisador Joaquim Carvajal, um dos participantes do novo alerta da Fiocruz, confirma que a variante batizada de P1, apontada como um dos motivos para a explosão de casos aqui no Amazonas, está presente em 90% dos casos analisados registrados nesta segunda onda da doença aqui no estado. Mas ele diz que ainda não há estudos que comprovem que a variante é de fato mais transmissível e tem uma maior letalidade. O que os pesquisadores querem saber no momento são os impactos dessa nova linhagem no cenário epidemiológico. Pesquisadores da Fiocruz Amazônia, em colaboração com a Fundação de Vigilância em Saúde e o LACEN aqui no estado, eles têm analisado amostras desde novembro até o dia 13 de janeiro de pacientes com Covid. O que se sabe é que das amostras analisadas em dezembro, os 51% dessas amostras já apresentavam a nova variante P1. Sim. E o mais interessante é que das amostras analisadas em janeiro até o dia 13 de janeiro, já o 91% dessas amostras apresentavam a nova variante. Mas ainda não temos estudos clínicos científicos que possam relacionar essa nova variante com uma maior letalidade que as outras variantes circulantes aqui no estado. O que a gente está analisando aqui no ILMD, em colaboração com a FVS, é ver se isso, na verdade, vai ter um impacto no cenário futuro epidemiológico aqui no estado frente à Covid-19. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, as polêmicas elas continuam, né? Nas redes sociais aí muitas críticas de manauaras que se sentem incomodados aí com a denominação de variante amazonense, como está sendo chamada essa nova cepa do novo coronavírus que foi encontrada aqui no estado do Amazonas, por isso variante amazonense. Alegam que essa denominação aí cria preconceito contra o Amazonas e, consequentemente, contra os amazonenses. Isso é verdade, viu, Carlão? Bom, mas o fato é que essa nova variante foi descoberta por pesquisadores japoneses em turistas que estiveram em Manaus no início deste ano e que agora essa variante é responsável por mais de 90% das infecções registradas aqui no estado.
E por conta dessa variante, governos como os Estados Unidos, por exemplo, e também Portugal já proibiram voos com origem do Brasil. Na Inglaterra, quem chegar, aqui do Brasil, for para a Inglaterra, será submetido a uma quarentena vigiada por 10 dias em um hotel. A variante encontrada primeiramente aqui no estado já foi detectada em 8 países. Você está ouvindo 18 horas. E a Defensoria Pública do Estado do Amazonas entregou na Justiça, ela entrou na Justiça com uma ação civil pública para obrigar o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus a adquirirem, num prazo de 15 dias, doses de vacinas contra a Covid-19 em número suficiente para imunizar os grupos prioritários definidos no plano operacional da campanha de vacinação contra a doença. O prazo pode ser estendido caso a Justiça entenda ser necessário. De acordo com a ação, as vacinas da capital devem ser custeadas conjuntamente pela Prefeitura de Manaus e Governo do Estado, e as doses do interior exclusivamente pelo Governo do Estado, em razão da fragilidade econômica dos municípios. Como medida de apoio para que a ação seja cumprida, há pedido de fixação de multa de R$100 mil por dia de atraso em caso de desobediência à ordem judicial. 18 horas. E diplomatas do Itamaraty, em Brasília, estão atribuindo ao governo do Amazonas as dificuldades para obter um avião emprestado dos Estados Unidos para o transporte do oxigênio medicinal para o estado durante a crise de coronavírus. A informação é do colunista do site UOL, Rubens Valente. E no Itamaraty, os diplomatas dizem que o governo estadual pediu apoio aéreo para transporte do produto no dia 14 de janeiro, o pior momento da crise, quando pacientes morreram em hospitais por falta de oxigênio, mas não encaminhou os detalhes sobre a ajuda, como o local em que o avião pousaria, a especificação exata da carga que carregaria e para onde levaria. Pois é, e sem esses dados básicos, a colaboração teria dificuldade para ser organizada, lógico, Sim. A primeira resposta foi considerada genérica demais. O governo do Amazonas pediu que a carga fosse trazida de Fortaleza sem mais detalhes. Segundo os diplomatas, Brasília pediu diversas vezes para representantes do governo do Amazonas, incluindo aí a Defesa Civil Estadual e o gabinete do governador Wilson Lima, que apresentassem resposta ao questionário. E que as respostas, porém, não vieram ao longo de vários dias. E por isso, o governo dos Estados Unidos não cederam o avião e o transporte do oxigênio. E assim é claro que fica muito difícil ser ajudado. E esse não foi aí o primeiro caso de falha do governo do Amazonas. Vale lembrar que, ao pedir ajuda do governo do Rio de Janeiro, o gabinete do governador Wilson Lima enviou e-mails para endereços inexistentes. O e-mail boiou. Pediram para serem incompetentes, entraram na fila e levaram tudo, abusaram. Tá difícil mesmo, Porque enquanto isso, dezenas de pessoas morriam asfixiadas por falta de oxigênio aqui em Manaus e no interior do estado também. Uma hora, é claro, que a gente vai saber, vai ser concluído quem foram os responsáveis por essa situação. E a situação, Carimilhão, do abastecimento de oxigênio continua no limite. No interior do estado, os estoques ainda não estão estáveis. O município de Tefé, por exemplo, corria o risco de ficar sem oxigênio hoje de manhã e 30 pacientes poderiam morrer asfixiados na unidade de saúde. Vamos aos detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Era madrugada desta quarta-feira quando chegou no município de Tefé a ajuda que salvaria 30 pacientes com a Covid-19. 100 cilindros de oxigênio que estavam em Manaus para reabastecimento foram transportados em um avião da Força Aérea Brasileira até a cidade. Com 36 pacientes internados com coronavírus, o Hospital Regional de Tefé estava com abastecimento de oxigênio no limite. A quantidade do produto disponível era suficiente só até às 5 horas da manhã de hoje. Do total de pacientes internados, 30 dependiam de oxigênio para sobreviver. Mas nem o governo do estado e nem a prefeitura de Tefé conseguiam a aeronave para levar os cilindros de Manaus até o município. O transporte por lancha chegou a ser cogitado, mas o oxigênio não chegaria a tempo de salvar os pacientes internados no Hospital Regional de Tefé. Acionada, a FAB providenciou o voo às pressas.
O alerta sobre o desabastecimento em Tefé foi dado pela defensora pública Márcia Milene, que coordena o polo do Médio Solimões da Defensoria Pública Estadual, com sede em Tefé. Da cidade, a defensora narrou a situação que vive o interior do Amazonas. A gente tem vivido momentos de grande insegurança em relação ao abastecimento de oxigênio aqui em Tefé. Ontem mesmo a gente recebeu uma comunicação por volta das 3 horas da tarde que o oxigênio de Tefé só era suficiente para até as 5 horas da manhã. Nós temos 36 pacientes internados por questão do Covid, dentre eles 30 precisam de oxigênio para ter realmente a manutenção do seu tratamento. E nós não tínhamos resposta. Foi um período de muito problema, assim, muita insegurança. A gente atuou de todas as frentes possíveis, tanto extrajudicialmente, como peticionamos em todos os processos que discutem essa questão. E só às 10 horas da noite conseguimos uma resposta concreta de que Tefé receberia esse reabastecimento de oxigênio a tempo. Então, a situação limite, quando a gente fala de não haver um planejamento de longo prazo, a gente está falando de horas. Nós estamos falando de horas apenas. Esse é o risco que os pacientes estão vivenciando aqui no interior do Amazonas. A situação do abastecimento de oxigênio nas unidades hospitalares do interior do Amazonas e principalmente na capital amazonense ainda é bastante preocupante. Isso porque o governo do Amazonas estima que a crise no sistema de saúde do estado poderá se agravar ainda mais nas próximas semanas e que em fevereiro a demanda por oxigênio hospitalar deverá ser maior. A informação foi dada pelo governador Wilson Lima ao Jornal Globo. Isso por conta da intensificação do período chuvoso na região, que pode contribuir para casos de outras doenças além da Covid-19, o que pressionaria ainda mais o sistema de saúde local. Wilson Lima afirmou que o governo projeta uma demanda de até 120 mil metros cúbicos de oxigênio hospitalar por dia. No dia do pico, em 14 de janeiro, quando faltou oxigênio em unidades hospitalares da capital, o consumo foi de 70 mil metros cúbicos. Júlia Gomes para o 18 horas. Bem, aqui no Amazonas, a crise de desabastecimento de oxigênio entrou hoje no 14º dia sem solução de logística definitiva. Tudo ainda está no improviso, ok? Em soluções aí paliativas. O fato é que o consumo está muito maior do que a produção, isso é fato. E o Estado não tem como ficar trazendo o oxigênio por avião durante muito tempo. Carlão, certo mesmo. Seria o governo ampliar o número de usinas de oxigênio na capital e no interior para dar um pouco mais de tranquilidade a todos que vivem aqui no estado do Amazonas. Dinheiro para isso tem, a gente sempre fala aqui. Falta o quê? Vontade política para resolver essa questão. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 42 minutos, você no melhor mix do Brasil, na segunda, da playlist do 18 horas de hoje, Hoje é quarta-feira, você vai conferir mais uma vez um single lançado pelo ex-integrante da boy band One Direction, o cantor britânico Zayn. Então, para encerrar a playlist de hoje, quarta-feira aqui no 18 horas, vamos de música, vamos de Better. 18 horas. Ok, 6 horas 45 minutos, a segunda da playlist do 18 horas de hoje, Zayn Better em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir, a previsão do tempo para hoje, quarta-feira e para amanhã, quinta-feira. Teremos sol ou chuva? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Clima Tempo, deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 94%. E para amanhã, de acordo com informações também do Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 23 graus, a máxima um pouquinho maior, vai até os 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 94%. 6h46, boa noite. Mix.
Olha, durante a sessão desta quarta-feira, os deputados estaduais criticaram o plano do governo do Amazonas de alugar jatos executivos no meio da maior crise da saúde no estado. O processo de contratação do aluguel, que custa cerca de 3.300.000 reais para os cofres públicos, foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. E nesta terça-feira, depois do pedido de informações feitos, o pedido de informações feito aqui pela reportagem do 18 Horas, o governador Wilson Lima prometeu que o processo será revisto depois da pandemia. Vamos aos detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Como nós já mostramos aqui mesmo no 18 Horas, mesmo com o estado passando por uma segunda onda da pandemia de Covid-19 e com a decretação de duras medidas de isolamento social, o governador do estado, Wilson Lima, vai ter à sua disposição um avião tipo jato executivo bimotor, com capacidade de 8 passageiros, pelo valor de R$ 9.370.000 reais, para fazer voos estaduais, interestaduais e até internacionais. A homologação da contratação da empresa Rico Táxi Aéreo foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, os deputados estaduais criticaram o aluguel. Um dos parlamentares que criticou o elevado gasto foi o deputado estadual delegado Péricles. Assim que tomei conhecimento da homologação do processo licitatório em que houve uma empresa vencedora da alocação de um jatinho executivo para o governo do estado no valor de 9 milhões, solicitei cópia integral do processo licitatório e assim que tiver em mãos, apresenta a todos os senhores. É algo que não é prioridade nesse momento de pandemia e que nós temos que acabar. O deputado estadual Wilker Barreto anunciou que irá ingressar com uma representação com pedido de medida cautelar no Tribunal de Contas do Estado contra o governador Wilson Lima para suspender a homologação. Gasto de jatinho em período de pandemia, para mim, foi gasto inapropriado para o período. E eu vou entrar com uma ação pedindo devolução aos cofres públicos, porque eu quero só relembrar o povo do Amazonas que 2020 também foi um ano bastante sofrido, Álvaro, para o nosso povo. Sem leito, sem medicamento, sem insumos e se gastar milhões com o supérfluo, para mim, isso se configura dano ao erário. Durante a sessão, o deputado Wilker Barreto voltou a pedir o impeachment do governador Wilson Lima. Que mal andava de classe econômica antes de ser governador, usa o dinheiro público para luxúria, no momento que mais se precisa de cada centavo. Por isso, senhor presidente, peço um apelo a esta casa. Não podemos permitir que esta casa seja, mais uma vez, negligente em relação ao impeachment deste genocida que é esse governador. O deputado Dermilson Chagas também criticou o governo do estado e alertou que o avião, mesmo em solo, custa em média R$ 25 mil diariamente aos cofres públicos. 9 milhões de reais por 12 meses vai dar por mês 750 mil reais. Dividindo isso aqui por 30 dias, dá 25 mil reais o dia, viajando ou não. Ou seja, esse valor está superfaturado. Esse cara é inconsequente. Esse cara, ele é um obtuso. Ele não presta atenção no que faz ao entorno dele. As pessoas querem ele vivo, podre no governo, para canibalizar o recurso do Estado. Mais uma vez, 9 milhões, dividindo por 12, dá 750 mil. Dividindo 750 mil por 30, dá 25 mil reais. Viajando ou não, 25 mil reais. Ele poderia salvar vidas, comprar oxigênio, comprar medicamento, ajudar os profissionais médicos, enfermeiro, maqueiro, quem ele quiser.
quiser. Depois de toda a repercussão negativa, o governador Wilson Lima prometeu em um anúncio feito em suas redes sociais que o processo será revisto após a pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Como assim, revisto após a pandemia? Não dá pra entender. No meio da crise, no meio das... São pessoas que estão morrendo, meu senhor. E o senhor gastando R$25 mil diariamente com esse jatinho particular parado em solo. E você vai pensar em... Pelo amor de Deus, quantos cilindros de oxigênio, quantos EPIs para os profissionais que estão na linha de frente atuando contra a pandemia, esse dinheiro não poderia fornecer, não poderia garantir. Gente, mais de R$3 milhões para o aluguel de um jatinho particular. Com um número absurdo de pessoas morrendo. Agora, então, com a pior onda da pandemia que nós estamos vivendo aqui no estado do Amazonas, isso é uma negligência, isso é uma falta de prioridade criminosa. Isso não é nem falta de sensibilidade. Como é que um governo deste gasta por dia R$25 mil com um jato parado e não investe esse dinheiro na saúde pública no momento em que as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio dentro dos hospitais? Karime, isso daí está sendo visto e revisto e com certeza será resolvido, esperamos assim, das autoridades competentes, não é isso? 6h52, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, no primeiro dia de volta às sessões ordinárias, a pauta de votação da Assembleia Legislativa ainda não ficou pronta. E por isso os deputados só discursaram no dia de hoje, mas não votaram nada. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Cíntia Blink. E a primeira reunião dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas não teve votação por problemas na pauta. Quer dizer, a interrupção das férias dos parlamentares até agora não se mostrou muito útil. Nenhum novo projeto foi aprovado, não deram início à discussão sobre os pedidos de impeachment do governador Wilson Lima e nem do vice Carlos Almeida Filho, não aprovaram nenhum tipo de financiamento para setores que estão atravessando problemas nesse período da pandemia. Até agora, nada de decisão, só discursos e propostas sem definição nenhuma. E tudo porque um funcionário, do qual a Casa Legislativa mostra ser totalmente dependente, está internado há 40 dias, como disse o presidente deputado Josué Neto. Eu soltei aqui um sorriso, viu, deputado Cabo Marcel? Desculpa, peço perdão, não tive como conter aqui o sorriso, tá? Nós temos tendo alguma dificuldade no setor de apoio, porque a pessoa responsável realmente está há 40 dias hospitalizado por problemas de saúde e está sendo realmente uma pessoa muito aguerrida, está lutando aí pela sua vida, que é o Dr. Rogério, que merece toda a o nosso carinho, né? E nós estamos tendo algumas dificuldades nesse setor, que é um setor muito delicado da casa. Então, essa pauta do deputado Wilker Barreto, que foi solicitado, deputado Wilker Barreto, nós solicitamos desde ontem, desde o início da tarde de ontem, e essa pauta, infelizmente, ainda não está pronta. Eu aqui assumo a responsabilidade nas costas, carrego aqui o peso dessa falha nas costas desse setor que realmente está, nesse momento, passando por essa dificuldade. Com isso, transferiram a votação, que seria hoje, para amanhã. E uma das matérias que deveria ir para a pauta era uma proposta do governo do Amazonas que destina 10% do FTI, um fundo voltado para o desenvolvimento econômico do interior do estado, para a saúde dos municípios. O deputado Wilker Barreto chegou a dizer que gostaria de propor uma alteração no projeto. Já tenho emendas para apresentar. Sinésio, eu quero fazer uma proposta que a gente possa aumentar o percentual de 10% para 50% para o exercício 2021, sendo, Maiara, 40% específico para a saúde, fundo a fundo, e 10%, Sinésio, 10%, como já colocou aqui minha equipe jurídica, e 10% destinado à assistência social, para a implementação de programas municipais de transferência de renda. Sinésio,
o povo vai passar fome no interior. Além de vencer os problemas técnicos, para a ordem do dia, ou seja, a votação acontecer de fato, é preciso que ao menos 13 deputados dos 24 estejam presentes na sessão virtual. Essa exigência simples do regimento interno da Casa é muito difícil de ser cumprida. Ano passado, incontáveis pautas deixaram de ser apreciadas por culpa de deputados faltosos. E até este ano, na primeira sessão extraordinária, a Assembleia esbarrou nesse problema. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e cobrado pela Justiça, o prefeito Davi Almeida baixou o decreto criando a Comissão de Apuração e Fiscalização do Plano de Imunização. Os integrantes da comissão vão fazer auditoria das listas de vacinação elaboradas pelas unidades de saúde, órgãos ou entidades vinculadas e a apuração das irregularidades cometidas por agentes públicos municipais na execução do plano de imunização. Vão apurar ainda as denúncias do não cumprimento das regras e prioridades e das fases da vacinação. A comissão será composta por integrantes da Casa Civil, Procuradoria-Geral do Município, Controladoria-Geral e Secretarias Municipais de Administração, Planejamento e Gestão e Saúde. A indicação dos membros será dos titulares de cada pasta e a presidência da comissão será conduzida por representantes da Controladoria-Geral. 18 horas. E o vereador Marcelo Serafim aceitou ser o líder do prefeito Davi Almeida, que em menos de um mês no cargo já passa por um turbilhão de situação. Vamos saber agora o que ele diz sobre o caso dos fura-filas da vacina contra a Covid-19 na matéria da repórter Cíntia Blink. Os fura-filas da vacina contra a Covid-19 foi o primeiro escândalo da gestão do prefeito de Manaus, Davi Almeida, seguido da contratação de ex-vereadores derrotados nas urnas. E agora, mais irregularidades foram encontradas nas listas dos grupos de prioridade da vacina, como mais de 1.000 CPFs que não existem e nomes repetidos. É nesse cenário que o vereador Marcelo Serafim assume o cargo de líder da prefeitura na Câmara Municipal de Manaus. E sobre os casos das irregularidades na distribuição das vacinas, o vereador diz que os problemas verificados até agora não podem servir para atrasar as novas doses. Olha só, eu sou profissional de saúde, trabalho dentro do hospital e não tive acesso à vacina e não terei tão cedo. A gente entende que a prioridade deve ser aqueles profissionais que estão efetivamente na linha de frente e correndo mais riscos, né? A gente teve problema na primeira leva de vacinação. Agora, isso não pode servir, né, de justificativa para que se trave todo o processo de vacinação. Nós temos doses suficientes, por exemplo, para vacinarmos todos os idosos acima de 75 anos e os com comorbidade acima de 70. Para que vocês tenham uma ideia, 47% de todas as mortes estão nesse público. Enquanto o líder da prefeitura reconhece que houve erros, o prefeito defende a vacinação de parte da cúpula dos secretários municipais e justifica como erros de digitação o fato de mais de 1.000 CPFs registrados na lista não existirem. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Bem, 6h59, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim diário de Covid da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa o diagnóstico de 3.146 novos casos de Covid-19, totalizando para 257.606 o número de casos da doença no estado. E de acordo com o boletim, foram confirmadas 136 mortes por Covid-19, elevando para 7.560 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo os números do Ministério da Saúde, o país soma hoje 8.933.356 casos confirmados de Covid-19. O país soma também 218.878 mortes pela doença. O país também já tem 7.896.290 pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Não param de surgir novas denúncias de casos de irregularidades na vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus. E as respostas das autoridades até agora têm sido no âmbito burocrático do tipo vamos apurar. Governo e prefeitura anunciam comissões prometendo investigação. Investigações dos próprios órgãos sob suspeita não valem. Estão sob suspeita. O Ministério Público do Estado instaurou investigação criminal. O promotor Armando Gurgel Maia, um dos responsáveis pela investigação, disse que a principal linha de investigação indica omissão dolosa por parte das autoridades públicas. A ausência de controle configura uma intencional para se fazer as ilegalidades nas filas das vacinas. O ato é doloso e intencional, afirmou. Ele disse que o chefe do Executivo Municipal e sua Secretaria de Saúde não inspiram um pingo de confiança na população. São dezenas e dezenas de notícias sobre os fura-filas. O processo está sendo desmoralizado. As ações dos órgãos de controle da Justiça devem levar em conta que suas ações devem ser urgentes para garantir a volta da confiança na vacinação. Afinal, a vacina a médio e longo prazo é a única grande arma contra a pandemia no momento. Então, que se restaure a lei nesse processo. 18 horas. 7 horas, 2 minutos, Karime. Boa noite. Um beijo, gente. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, hein? Amanhã, quinta-feira, a partir das 6 da tarde, voltamos com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.